Isso também, né, Rafael, a paranormalidade, ela é tão a mediunidade também, ela é tão impressionante e tão participativa da nossa vida, que, por exemplo, dentro da Igreja Católica, então a Igreja Católica Apostólica Romana é criada 325 depois de Cristo, e a Igreja Primitiva do Caminho é da morte de Cristo até o advento do católico romano, até Constantino, né, fazer o Edito de Milão e criar o catolicismo romano que a gente conhece hoje. Então, entre a morte de Jesus e esses 325, a Igreja Primitiva do Caminho, o que nós temos de mais paranormal comprovado pela Igreja Católica é Nossa Senhora, antes da morte dela, Tiago Maior, que é primo de Jesus, filho da irmã de Maria, ele está na Espanha, na região hoje de Saragossa, e isso é mais ou menos 60 depois de Cristo, está lá, é bom é que está lá, pertence à Igreja Católica e está lá. Olha, a coisa mais paranormal que nós temos nesse momento, que é Nossa Senhora do Pilar. Por que é Nossa Senhora do Pilar? Porque ele, em desespero, 60 depois de Cristo, Cristo já tinha partido, e eles eram muito perseguidos. Ele pede socorro para a mãe de Jesus, ele pede socorro, e ela vai acudir ele. Ela anda uma semana com ele por toda a região, e ele faz a imagem dela e põe num pilar, por isso é Nossa Senhora do Pilar, é a primeira aparição de Nossa Senhora. Só que ela nunca saiu de Jerusalém. Ela estava bilocada. A igreja reconhece que foi bilocação, para ter uma ideia. Então a gente não fala desses fatos só porque a gente não fala, porque eles são naturais em todas as religiões, em todas as famílias, em todas as religiões, em todas as pessoas. O Todo Padre mundo convive. Pio também, né, que foi conhecido por isso, só que é mais fácil, Suzy, não disseminar, né? Ou colocar isso como algo muito fora da realidade, porque as pessoas se exaltam, despertam, querem Não, e daí entender mais. vão dar uma asa de que essa espiritualidade que a gente fala existe mesmo, né? Assim, nós não somos combatedores das outras religiões, não. Quer ver o outro que eu gosto de pensar muito? O Nossa Senhora do Pilar é fantástico. Padre Pio, que bilocava, esse é comprovado. Frei Ugolino, em Florianópolis. Frei Ugolino é um dos maiores professores, o livro dele é maravilhoso, indico para todo mundo, da Igreja Católica, Imposição de Mãos. Ele ensinava, eu conheci ele pessoalmente, ensinava, você põe uma maçã, a gente faz isso todo mundo em casa, compra 2 maçãs, uma todos os dias, várias vezes por dia, você vai dar um passe nela, e a outra abandona. Essa apodrece, enquanto você der passe, não apodrece, ela petrifica. Ele ensinava isso na Igreja Católica, eu tive oportunidade de ter aulas com ele dentro da missa da igreja. Então, é um efeito o quê? Paranormal de sinestesia, a capacidade de energia das mãos. A Padre Pio, o Frei Ugolino, a Nossa Senhora do Pilar, São Francisco, que quando pisava na neve, sempre descalço, onde ele pisava que caía o sangue dele, viravam rosas vermelhas. Esse relato é verdadeiro também. São Francisco, contado por Santa Clara. São Francisco tinha essa capacidade paranormal. Vamos ver se eu lembro de mais algum dos nossos conhecidos que tem uma capacidade paranormal reconhecida. Daí não precisa ir muito longe. Hoje, as igrejas evangélicas usam sal grosso. Você já foi em grandes templos, eles põem sal grosso, põe um plastiquinho em cima para não ferir os pés, você pisa e passa pelo túnel de sal grosso para limpar todas as energias. Você quer coisa mais espírita que sal grosso? Usam óleos essenciais. E a igreja sempre usou o turíbulo. Isso, com ervas, né? Com a fumaça, que é o nosso incenso. Então, todos nós convivemos naturalmente com a paranormalidade. A gente só não tem a coragem de dizer eu sou paranormal. Tá faltando só essa dedicação de olhar e falar assim, ué, na minha religião tem, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou umbanda, eu sou candomblé, e tem, todas têm. Deixa eu ver, nossa, você falou do incenso, eu adorei. Em Compostela tem o maior incensário do mundo, aqui há 50 anos mais ou menos, tem aquele incensário gigante, que ele anda a 68 km por hora, quando eles soltam ele, eu nunca senti erva igual, aquilo lá para mim é xamanismo puro. A igreja toma conta na defumação, os cantos de defumação, meu amigo, mais xamânico que isso não tem, né? Isso é maravilhoso. Eu estava falando contigo assim, eu estava lembrando de uma outra vivência que eu tive, eu falei do alado. O alado é fantástico, assim, o alado, de vez em quando eu me encontro com eles. Na nossa casa de oração, lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nosso centro espírita universalista,
tinha uma amiga vidente, que foi muitos anos praticante na casa. Mas ela pedia sempre para o nosso mestre principal, mestre Paulo, eu quero ver o seu formato, eu quero ver o seu formato. Ela insistia muito nisso. Teve um dia que ela subindo as escadas, eu estava descendo as escadas, ela me olhou, realmente eu vi assim, que ela parou, e eu sei que eu estava com ele. Ela me olhou, e ela se assustou e foi embora. Ela nunca mais voltou a pisar lá, isso tem uns 15 anos já. Ela nunca mais voltou a pisar. Aí, uns anos depois, a gente nunca vai atrás de ninguém, todo mundo é livre, né? Disse, tá bom, algo aconteceu que desagradou ela. Ela contou para uma outra pessoa, para um outro médium da casa, ela falou assim, o quê? Eu vi a Suzy descendo a escada, com quem que ela estava incorporada? Ele era um monstro, ele era enorme, saía fogo pelas ventas, eu vi o mal, vi as garras, era preto e vermelho, era odioso. Aí eu entendi que isso é loucura, esse centro está muito mal acompanhado. Aí eu disse, agora eu entendi porque que a pessoa saiu. Fui lá falar com o mestre, né? Projeção astral, fui lá e disse, mestre, o que aconteceu? Ele falou, eu me transformei naquilo que ela queria. Na idealização dela. Ela queria que eu fosse esse demônio. Mas mestre, não posso me transformar naquilo que a pessoa não quer ver. Esse, então, também ensinou para nós que nós temos a capacidade de moldar o que nós vamos ver. Ele se transforma. Aí o mal entra mais fácil, né? Aí o mal entra mais fácil. Agora, olha como é bonito. Assim como ele se moldou, e eu sei o quanto ele é manso e do bem, ele se moldou na imagem que ela queria na tela mental, a gente também é enganado pelo mal que se molda. Bonito, jovem, bem, boa aparência. Porque eu também quero me enganar, aquele ser, a gente vê que ele não é do bem, não é denso, não é da luz. Mas por que normalmente a gente fala que eles são bem vestidos, brilhantina no cabelo? Olha o filme, o seriado Lúcifer. Porque a nossa mente quer que eles sejam bons, que o que seja bom seja bonito. Né? Nós nos confundimos o tempo inteiro, e eles usam dessa energia da paranormalidade para moldar conforme aquilo que eu estou acreditando. E pessoas já vieram aqui falando sobre essa energia dos anjos, dos devas e tudo mais, e justamente nesse ponto foi colocado algumas opções. Que todos os seres humanos idealizam que os anjos sejam figuras com o nosso formato, com as asas e tudo mais. Isso. E algumas pessoas disseram, olha, não é bem por aí, eles têm formatos que vai gerar estranheza muitas vezes. Isso. E muitas vezes também ouvi falar que esses seres terríveis se apresentam dessa forma que para nós é linda. Isso. Falam de um jeito tipo, olha, nós iremos acabar com você. Tipo, daquele jeito carismático e com um olhar penetrante, Isso. mas proferindo coisas horríveis, né? São da sombra, literalmente da sombra. Então a gente se engana muito para os olhos. Aí, um dos exercícios que nós ensinamos muito para os médiuns e para quem nos procura é fecha os olhos, fecha, e vê com o seu coração. Aí você vai ver de verdade a intenção daquele ser. E os anjos aí eu gosto muito, tem na internet também no Google, aparência do anjo por Isaías, que é aqueles círculos com 8 olhos, é muito interessante. Parece muito com uma aranha, na minha opinião. A tal da aranha, né? A tal da aranha. Tem um filme que é feito dentro de uma nave, o cara tá, tipo, dentro de uma experiência, que fica a entender se a experiência é um devaneio ou se ele realmente está tendo aquela experiência. Que aparece um ser em formato de aranha, não lembro o nome do filme agora, mas o tempo todo ele divide o espaço com um ser desse. E nas câmeras lá que monitoram ele, eles não conseguem ver esse ser. Isso. Só o cara consegue ver, porque ele está no espaço, né? Isso, e ele está usando justamente a paranormalidade dele. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.